Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Devaneios no Café. Esse nosso programa semanal que nós temos aqui em parceria com o SEI Campinas, localizado na rua Doutor Quirino 1856. É o nosso Devaneios no Café acontecendo no Café Dialógico aqui do SEI Campinas. E hoje nós temos uma live bastante interessante, inclusive o nosso convidado já apareceu aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo aqui. Deixa eu ver aqui. O jovem está entrando agora. Então vamos hoje fazer uma live bastante interessante, um tema que estou bastante curioso. Aqui, já apareceu. Professor, está aí? Deixa eu ver. Estou vendo, professor. Professor, estou vendo seu corredor. Pois é. O close da minha esposa aqui. O corredor e... agora sim. Pronto. Agora sim. Agora sim. E aí? Boa noite, professor. Boa noite. Bem-vindo novamente aqui. Muito obrigado, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui, conversar com você, dialogar com você. É sempre uma coisa muito, muito agradável, muito produtiva. Eu que agradeço, professor. É sempre rico estarmos aqui. A gente tem feito já diversas lives, né, diversos conteúdos. E hoje, né, inclusive depois eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal que não te conhece, o pessoal que está chegando agora. Mas hoje é um tema que me interessa, inclusive, bastante. Achei muito pertinente e muito atual, inclusive, a sua proposta de estarmos falando sobre este tema, que depois aí eu vou falar qual que é o nome dele. Mas antes de tudo, professor, boas-vindas. Por favor, se apresente um pouquinho para o pessoal que está chegando, só para o pessoal que não te conhece ainda já saber quem que você é. Obrigado. Eu sou Éder Schmidt, eu sou psiquiatra, sou psicanalista, fui professor até aposentar, fui professor nas disciplinas de psiquiatria e de psicologia médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu tenho uma ligação com a área da psicologia muito grande, lecionei psicopatologia em algumas faculdades de psicologia aqui em Juiz de Fora, que é onde eu moro, onde eu tenho meu consultório, e basicamente é isso, né? Eu sou um interessado pela psicopatologia e sou interessado pelas relações humanas de uma forma geral. O meu Instagram, que é o @Dr. Éder Schmidt Psic, nesse Instagram eu lido justamente com essas questões, né, dos relacionamentos, da formação pessoal e, eventualmente, de psicopatologia também. E estou também, está no meu currículo, ser um parceiro frequente do Rhodes aqui no Freud Estupefato, né, isso também. A gente já tem feito muitas lives juntos. É uma honra, inclusive. É uma grande honra que eu admiro muito o seu trabalho. Eu sempre vejo, né, os seus conteúdos, os seus textos, o que você posta, porque eles me inspiram a, inclusive, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? E como você mesmo disse, professor, você é um grande interessado nas relações humanas, tanto no seu trabalho quanto pessoalmente. Eu queria perguntar, antes de nós entrarmos no nosso tema, que eu acho importante, de o que você tem visto atualmente em como estão as relações humanas, sejam relações de trabalho, sejam relações de namoro, casamento. O que você tem visto, assim, como é que elas estão se apresentando? O que tem de comum, não de comum, mas que tem aparecido com certa frequência como uma queixa, uma reclamação dentro das relações? Olha, eu acho, eu separaria aí duas coisas diferentes. Eu acho que uma queixa, né, o ser humano sempre traz queixas do seu relacionamento, e as queixas são sempre em torno do mesmo ponto, né, não se sentir importante o suficiente para o outro. Então, se a gente for olhar uma fala aqui, uma queixa ali, uma reclamação ali, se a gente for reduzir isso a um ponto comum,
a gente vai ver mais ou menos isso, né? Assim, eu não me sinto, ou não me sinto tão importante quanto eu gostaria para aquele outro com que eu me relaciono. Basicamente é isso. Acho que sempre foi isso e de alguma forma sempre será. Claro, volto a dizer, isso aí aparece em falas diferentes, mas basicamente o que a gente ouve é isso. Ultimamente, as relações de uma forma geral tem sido, quer dizer, o posicionamento, né, de uma forma geral, tem sido em favor de um individualismo mais acentuado, de um individualismo mais afirmado. E aí a gente percebe que isso interfere, por vezes, nos relacionamentos também, ou se passa a ser, vamos dizer, a manifestação, né, a queixa manifesta, vamos dizer assim, porque, claro que esse individualismo paralelo como tudo na vida, né, é uma questão de dose. Alguém está falando que o livro de vocês ficou excelente. Baita conteúdo. Muito obrigado, agradeço. Muito obrigado. Então, como eu ia dizendo, esse individualismo, como tudo na vida, né, já dizia Paracelso no começo do século XVI, é uma questão de dose. Ele dizia que a diferença entre o remédio e o veneno era a dose. Em tudo na vida, a diferença entre o que acrescenta e o que nos rouba é a dose, né? Então, eu acho que o individualismo, que é tão marcante nos dias de hoje, ele aparece como uma manifestação frequente, o individualismo do outro, evidentemente, né? Aparece como uma manifestação frequente nas queixas que são feitas por conta dos relacionamentos. E talvez seja isso, né? Porque outras coisas também. Eu acho importante fazer essa pergunta, né, professor? Acho que a gente pode falar um pouco mais sobre ela, mas por conta, inclusive, da sua sugestão de tema, que eu acho que é uma sugestão imprescindível para a gente estar conversando sobre isso, que é a questão da culpa ou da prepotência. Eu acho que esse tema é muito interessante. Eu gostaria até de saber um pouquinho mais, antes da gente continuar um pouquinho sobre essa questão do relacionamento, e de você ver ele como uma dificuldade de um encontro, de um relacionar-se através desse atual individualismo, mas eu gostaria de saber um pouquinho o que lhe chama a atenção sobre essa temática, dessa diferença. Entendo ali que tem alguma coisa que se relaciona em relação à culpa e à prepotência, mas é como se, digamos assim, acho que quando você coloca ali essa temática da culpa ou da prepotência, é que tem alguma coisa que não está sendo vista dentro de alguma posição, seja da prepotência ou seja da culpa. Gostaria de saber como é que você está vendo isso, né? Como é que isso atingiu para que a gente conseguisse trazer esse tema para hoje, porque é muito interessante, porque muitas vezes numa posição de culpa, a pessoa não enxerga além disso, ela não enxerga, inclusive, uma exacerbação daquilo que ela está vendo, da ideia que ela está tendo ou daquilo que ela está sentindo. Olha, quando eu propus esse tema, que a gente conversasse sobre ele, eu estava tomado, né, eu sempre eu tenho essas questões levantadas no consultório, né? Sempre no consultório, ouvindo as pessoas, e aí dali eu tiro ideias para as postagens que eu faço, dali eu tiro ideias para as lives que a gente faz, ou para reflexões de uma forma geral. E eu me impressiona um pouco, e a gente vai falar disso, me impressiona um pouco uma afirmativa que eu ouço às vezes assim: eu não me arrependo de nada, eu não me culpo de nada. Aí eu considero, né, uma presença de algo prepotente nessa afirmativa, né? Quer dizer, a pessoa não se culpa de nada, não se arrepende de nada. Como assim? Quer dizer, ela esteve sempre certa, ela sempre agiu de uma forma irretocável, inquestionável, né? Então eu julgo essa afirmativa, embora muito comum,
eu julgo um pouco prepotente. Porém, às vezes eu vejo um outro aspecto da prepotência de pessoas que se culpam por coisas que acontecem e que estão além do alcance delas, né? Se eu tivesse feito isso, tal coisa não acontecia. Se eu não tivesse feito aquilo, tal coisa não acontecia. Quem garante? Segunda, professor, Quem nos dá essa garantia de que a nossa intervenção... ultimamente. Essa segunda posição que você citou é o que eu vejo mais acontecendo ultimamente. A primeira existe também, mas, seja por demanda, seja qual for o motivo, essa segunda eu vejo acontecer com mais frequência. Seja na clínica, seja nas relações interpessoais, seja na rua, seja na internet também, seja onde for, essa segunda está mais proeminente. Pois é, e quem é que nos garante, né, que a nossa intervenção seria assim tão decisiva? Frequentemente em coisas que estão totalmente fora do nosso alcance, totalmente além, né, daquilo de onde nós chegamos e tudo mais. Quem é que nos garante que a nossa intervenção seria assim tão definitiva, né? Uhum. Mas, então, quando eu falei de culpa e prepotência, eu estava pensando em algo prepotente nesses dois sentidos. Tanto no sentido de alguém olhar para o seu passado e vê-lo como irretocável, como inquestionável, quanto de alguém ver o seu alcance tão amplo que é capaz de construir um sentimento culposo, imaginando que poderia ter interferido, certamente teria interferido no desenrolar de coisas que estão absolutamente além do seu alcance. Né? Foi isso que eu pensei da gente conversar. E, é claro, aí conversar da culpa de uma forma geral. Né? Eu fiz uma postagem hoje na minha página, onde eu falava sobre culpas e sobre as nossas culpas, os nossos velhos erros, né? E que eu levantava a inutilidade do sentimento de culpa. A inutilidade do sentimento de culpa por si só. Mas isso também são coisas que a gente está só começando a conversa, né? Sim, mas eu acho que tem um ponto, professor. Eu acho que aí você traz um ponto que eu acho que eu começaria através desse ponto. Porque se há, tanto nessa posição ali de a pessoa que não se culpa por nada, todas as ações delas são intocáveis, né? Não só irretocáveis, mas intocáveis. E também tem um outro ponto, eu fico imaginando o seguinte: quais são os combustíveis da culpa? O que faz com que ela continue se movimentando como uma espécie de foco sobre as coisas, como elas se apresentam? Como uma espécie, inclusive, de eu preciso aprender a manipular melhor as coisas para que elas saiam de acordo como eu as espero? Olha, eu acho que a culpa, se a gente for sair um pouco da questão teórica e se a gente for falar no sentido mais prático, eu acho que a culpa ela vem basicamente de você, da atitude de você se medir em relação a um determinado ideal. É um ideal que determina e de uma forma imperativa, vamos dizer assim, né? Como se faz e como não se faz. Eu acho que esse ideal, então, isso se refere a tudo com que a gente se relaciona. Eu acho que a nossa culpa vem no momento em que a gente se mede, em que a gente se avalia em comparação com esse ideal. E aí, é claro, existem ideais que são ideais mais flexíveis, ideais menos flexíveis, ideais mais alcançáveis, menos alcançáveis, né? Mas, de qualquer maneira, eu penso que a culpa sempre se refere a uma confrontação entre o seu gesto e o ideal ao qual você se submete, que você construiu. E eu estou falando de um ideal que é basicamente inconsciente,
o ideal que você construiu nos seus primeiros vínculos, e que está ali, ainda que, né, como eu falei, inconsciente, mas, como tudo que é inconsciente, porém operante, né, e determinante. Então, eu acho que a culpa, basicamente, no sentido de uma forma bem direta, ela se refere a isso, a uma discordância entre o seu gesto e as determinações do seu ideal. Basicamente, eu vejo assim. Sobre esse ideal, professor, então, de uma certa maneira, ele é um ideal irrealizável, de alguma maneira? Você colocou que ele é mais ou menos, mas parece que é de alguma forma, mesmo quando ele se realiza, ainda se mantém alguma coisa que não está nos conformes, ainda não chegou lá. Eu acho que é um ideal assim, né, que se compõe de vários pontos, eventualmente até contraditórios, mas que se realiza em parte, né, em alguma parte nunca vai se realizar, porque, né, também a gente, né, o termo já diz ideal, né, é ideal, mas eu acho que, de qualquer forma, isso varia a severidade, a inflexibilidade, a possibilidade de ser ou não ser alcançado, né? Isso varia de pessoa para pessoa. Então, existem pessoas para quem esse ideal é um ideal bastante severo, né? Bastante exigente, e que qualquer coisa que a pessoa faça vai deixá-la, qualquer desses gestos, como eu estou falando, seja o que onde for, vai deixá-la aquém daquilo que ela espera de si mesma, né, para si mesma. Então, isso aí vai deixá-la numa posição frequentemente desfavorável, com relação ao seu bem-estar. Então, eu acho que é aquela... Existem pessoas que, para quem esse ideal é mais indulgente, esse ideal é mais flexível, né? Esse ideal é mais facilmente alcançável com gestos, com atitudes, com posicionamentos, ou com pensamentos, ou o que for. Eu estou reduzindo, chamando de gesto, né? Uma palavra que eu pretendo que englobe todas as possibilidades de expressão e de intervenção, né, que a gente tem. Mas então vou manter a palavra gesto, né? Então eu acho que a ideais são mais indulgentes, né? E que aquilo que você faz é aceito, não seria aceito por um outro, que aquilo que você faz é suficiente numa determinada situação, né? E que, enfim, ainda que você mais à frente venha a questionar isso que você fez, esse questionamento também é vivido de uma forma mais leve, né? Existem pessoas que têm um relacionamento muito difícil, né, com essa instância, com esse sistema ideal aí, e vive frequentemente se sentindo aquém, se sentindo a menos, né, se sentindo incapaz de chegar aonde acha que deveria chegar. Isso tem a ver também, professor, com o que a gente estava conversando agora há pouco, em relação a esse individualismo? Você vê alguma relação entre esse idealismo e individualismo? Eu acho que aí a coisa talvez separe um pouco, né? Porque eu acho que quando a gente fala de um ideal, a gente fala mais do nosso gesto naquilo que a gente produz, né? Eu acho que quando a gente fala de individualismo, a gente fala muito naquilo que a gente recebe. E eu estou colocando de uma forma muito enxuta, vamos dizer assim, né? Quer dizer, o que a gente faz, a gente mede pelo ideal. O que a gente recebe, a gente avalia
também, por conta desse ideal, mas eu acho que daí que vem a ideia do individualismo, né? Eu quero mais, me deram um pouco, me deram menos espaço, meu espaço é maior que esse, meu merecimento é maior que esse. Então, eu acho que tem um outro direcionamento, né? Não é tanto direcionamento de mim para o que está fora de mim, nem sempre fora de mim, mas frequentemente não fora de mim, mas muito do que vem até a mim, né? Então, eu acho que se tem... Quando eu estava falando do individualismo nas relações, eu estava falando basicamente de uma expectativa de ser atendido de uma forma a menos restrita possível. Mas isso também não é um ideal, professor? Só pegando esse ponto. Isso também já não é uma ideia? Uma ideia? Esse ponto desse individualismo, eu preciso ser atendido de uma forma mais restrita. Isso também não é uma ideia? É uma ideia, é uma forma que se cria. Também tem a ver, né, com alguma coisa que você, um ideal que você, alguma coisa que você constrói e que você elege como sendo, desculpe, do seu merecimento, né? Eu quero mais do que isso, eu mereço mais do que isso, eu preciso de mais do que isso. Isso só me traz uma satisfação muito aquém da que eu espero e pretendo e acho que mereço. Enfim, eu acho que essa ideia, sim, é nesse sentido. No sentido de que você está recebendo alguma coisa do outro, né? E que essa coisa fica aquém daquilo que você quer. Essa é uma ideia que você cria. É uma ideia também. É porque eu imagino, então, que dentro dessa ideia, né, dentro de um ideal, o que acaba acontecendo é que, invariavelmente, seja com o que ou quem se relaciona, há ali uma maneira de como deve ser essa relação. Eu imagino que esse ideal, ele é um preconceito de como as coisas devem funcionar, né? É um conceito prévio, né? A gente poderia colocar nesse preconceito como algo que foi constituído antes do aparecimento da outra pessoa, da relação em si. Então, é como se, por exemplo, nesse ideal, pelo que eu estou entendendo, a outra pessoa, seja como for, mas a relação em si, ela tende a desaparecer mais rapidamente. Caso este ideal ele não seja satisfeito ou não seja, inclusive, possível de ser atendido de alguma forma. Não sei como é que você vê esse fator. Não, eu concordo com você, porque eu acho que você vai buscar um relacionamento e buscar o relacionamento no sentido de que ele te atenda, né? Te atenda num nível satisfatório, e esse tal nível satisfatório é absolutamente individual e circunstancial. Então, você vai buscar uma relação que te atenda. Agora, se a sua expectativa com relação ao relacionamento também é uma expectativa mais ambiciosa, vamos dizer assim, então esse relacionamento não vai te atender. E não te atendendo, ele perde a razão de ser. Né? A menos que... E aí a gente já vai falar já vai voltar para o nosso livro, né? A menos que esteja havendo aí um outro atendimento inconsciente, um outro atendimento num plano que não se percebe, mas que sustenta aquela relação, promove a manutenção daquela relação e, por outro lado, parece tão insatisfatória, né? Mas aí já surgiu que leiam lá os relacionamentos abusivos e suas dinâmicas, né, onde a gente discute justamente essa questão, né? Mas então eu acho isso, acho que realmente esse relacionamento é a base do individualismo. E a gente, considerando o individualismo uma expectativa de uma maior satisfação com uma menor retribuição, uma menor capacidade de se abrir mão,
né? Se a gente pensa em individualismo dessa forma, a gente vai ver que esse relacionamento provavelmente não vai atender. Né? Não vai atender, porque, enfim, o que eu estou ganhando, que é o básico aqui, não me atende. Eu quero mais. E se eu quero mais, não tem mais nada sustentando esse relacionamento, então acabou. Nem foi bom enquanto durou, acabou. Eu acho que isso sim, esse individualismo, ele implica uma menor solidez do relacionamento. Eu estou entendendo também, professor, que você está colocando nesse sentido, como se, né, nesse patamar que você está colocando desse individualismo, de que esse ideal, ele entende o relacionamento como sendo quase uma atividade extrativista. Ele vai ali tentando ver, tem mais ouro, então ele vai o tempo todo tentando extrair alguma coisa que tenha mais. Buscando mais valor, buscando mais realizações, seja o que for esse a mais, mas passa a ser uma atividade extrativista. Eu estou sempre extraindo algo. Então, o que passa a acontecer é que, de alguma maneira, é quase como se lá, uma atividade de mineração ali que está acontecendo. E eu acho que os relacionamentos têm essa característica. Né? Os relacionamentos têm essa característica. E toda atividade extrativista, ela tem um custo. Né? Ela vai te dar o ouro, mas você vai dar alguma coisa em troca. Alguma coisa ali, de várias ordens, sei lá, você vai ter que comer no mato, você vai ter que gastar dinheiro com equipamento, você vai ter que desafiar o IBAMA, você vai ter que sei lá o quê. Né? Então, quer dizer, todo relacionamento tem esse aspecto extrativista. Você vai ganhar coisas, você vai retirar coisas desse relacionamento e, por sua vez, vai ter que dar alguma coisa para conseguir retirar alguma coisa dali. Então, acho que essa não é uma negociação, né, de intenções e satisfações que existe em todo relacionamento. A questão é o quanto você está disposto a dar para receber o que você tem a receber. Né? E quando eu falo da questão do individualismo, eu estou colocando mesmo nesse plano. Né? Eu quero que o ouro venha para a minha bateia, mas a minha bateia está no quintal da minha casa. Né? Ele pule, né? Quero que o peixe pule na minha rede. Exatamente, eu quero que o peixe pule na minha rede, pronto. Né? Enfim, eu não quero dar nada, eu quero apenas receber. Fica difícil para alguém saudável estar do outro lado desse relacionamento, por isso, então, ele tenderia a acabar, e fica difícil para esse individualista, vamos chamar assim, permanecer no relacionamento, porque esse relacionamento está custando muito a ele, está custando muito caro. Né? Então, está rendendo menos do que ele está disposto a dar para render, enfim. Então, eu acho que esse aspecto extrativista ele existe. Se a gente for pensar em todo relacionamento, dos mais sadios aos mais patológicos. Sim. Mas o que muda é justamente a disponibilidade de cada um e também, né, o que você está recebendo, né? O que você está garimpando aí, o que está vindo da sua bateia, né? Então, eu fico pensando agora, professor, né, nesse custo que você está colocando, que de alguma forma isso é uma troca secundária, né? Eu te dou uma coisa para você me dar uma outra. De alguma certa maneira tem essa troca ali acontecendo. Mas também eu acho que tem um ponto importante, que é o de... eu estou pensando muito na questão ali dessa culpa e dessa prepotência. Por exemplo, assim, uma pessoa que ela pensa, puxa, a outra pessoa, né, o relacionamento tem que me dar isso, senão o relacionamento não acontece. Ou também do outro ponto, puxa, eu deveria estar fazendo muito mais para esse relacionamento acontecer, ele não está acontecendo. Fico imaginando a relação que isso tenha, porque me veio, pensando agora num caráter mais mitológico, mais mítico, de que, por exemplo, se a gente for pegar um relacionamento interessante ali dentro do aspecto mítico, a Afrodite, a deusa da beleza e do amor, ela é casada com Éfesto, que é o deus do trabalho. Então, de uma certa maneira, o amor e a beleza e o trabalho
eles têm uma conjuntura. Só que, quando este trabalho, né, eu fico imaginando, quando o relacionamento, ou em que momentos o relacionamento pode estar adoecendo nesse sentido. E aí eu vejo que, por exemplo, quando a pessoa trabalha demais, né, quando ela está, digamos assim, se esforçando demais, esperando, inclusive, que o trabalho dela faça com que a outra pessoa e até o próprio relacionamento seja como ela espera, e isso não acontece, isso acaba dentro de uma frustração muito grande. É como se ela, inclusive, tivesse que trabalhar mais, vem um pensamento do tipo, até vem essa culpa, puxa, eu deveria estar fazendo mais, eu não fiz assim, como se ela tivesse todo o controle e domínio do relacionamento. E de uma outra parte, vem também essa coisa do peixe pular na minha rede. Não, eu sou uma pessoa assim, uma pessoa assada, uma pessoa muito autêntica, muito sincera, e a outra pessoa que não entendeu isso. Ela não me aceita como eu sou. O problema é ela não aceitar como eu sou. Eu queria imaginar isso, porque eu acho que das duas posições existem uma prepotência, aonde de alguma maneira o que está sendo impedido de acontecer ali é o próprio relacionamento. Tem-se uma narrativa de que aquilo é para o relacionamento, mas isso parece que esse é o próprio impeditivo do relacionamento acontecer. Sim, eu concordo com você. Eu acho que as duas situações elas vão para o mesmo lugar. Quer dizer, o que é um relacionamento? Né? Um relacionamento é uma negociação como eu falei, uma negociação de expectativas e satisfações. Né? Agora, o que a gente percebe nessas duas situações é mais ou menos como o seguinte: eu até há pouco tempo postei uma coisa nesse sentido, mas está reclamando de quê? Eu te dou tudo que eu quero. Né? Ah, boa, boa. Sabe? Então é isso, né? Eu te dou o que eu quero e espero que o que eu quero te atenda como eu acho que deve atender. Aí escapa ao relacionamento, porque eu não quero saber o que você quer. Né? Então eu estou te dando o que eu quero e estou assim inconformado, porque com tudo que eu te dou você se sente satisfeito. Né? Que é uma posição bastante comum nos relacionamentos, uma posição, infelizmente, é uma queixa que a gente ouve com muita frequência, tanto né, de quem dá o que quer dar, achando que isso obrigatoriamente vai ter uma resposta do outro, vai trazer uma resposta do outro, como de quem está sempre recebendo aquilo que não deseja, aquilo que não pediu, aquilo que não lhe interessa, né, e sendo cobrado de uma, entre aspas, gratidão, um reconhecimento daquilo que é dado, e aquilo que é dado não merece o reconhecimento, porque não foi desejado. Né? Então, eu acho que essas duas situações elas conduzem ao mesmo ponto, que a gente essa afirmativa. Né? Não sei as pessoas reclamando de quê, eu dou tudo que eu quero. Né? Então, eu acho que essa... Professor, eu vejo isso acontecer. Não, um dos tipos de relacionamento onde essa frase eu acho que ela aparece muito é nos relacionamentos de pais e filhos, né? Eu vejo muito a mãe dizer, puxa, na minha época, se eu tivesse tudo que ela tem hoje, eu estaria super feliz. Eu dou tudo para ela do que eu não tive. Mas não há uma pergunta do que ela precisa, do que ela quer, né? Exatamente. E aí já é tema para uma outra live, que é a questão da criação dos filhos, né? Eu puxei já é uma outra live. É uma coisa mais basilar. Eu acho que isso já está dentro das nossas casas, das nossas relações familiares, esse tipo de olhar. Por isso que eu trouxe aqui, porque isso é muito comum acontecer. Isso já vem de berço, de alguma forma. Muito comum. Muito comum, eu acho que mais do que muito comum, eu diria que é uma tendência dos pais com relação aos filhos. É uma tendência, e aí por isso que eu acho que caberia uma outra linha de discussão, né? Que para que a gente tem filho, né? Porque já cai nessa necessidade dos pais se perpetuarem através dos filhos, né? Dos filhos terem a edição melhorada, protegida e tudo mais dos pais, né?
Então, é claro, eu vou te dar o que, já que você é uma extensão minha, eu sei o que eu vou te dar, eu sei o que é melhor para você e tudo mais. Então, isso aí, eu acho que é quase que uma tendência. É preciso, Eu vou te dar ao tudo se que eu criar nunca isso, tive, né? Eu vou te dar tudo que eu nunca tive para eu nunca ter, para eu continuar nunca tendo. continuar nunca tendo, achando que eu estou tendo através de você, né, nem você está tendo, nem eu. Mas, assim, então eu acho que é uma tendência, e é uma tendência que exige uma vigilância constante por parte dos pais, uma percepção, uma atenção às suas próprias atitudes, né, às suas próprias condutas aí, porque isso é uma tendência. A tendência é você realmente não entender que aquele outro é outro, né? Não é uma extensão sua que você vai tentar melhorar, que vai tentar aprimorar, salvar, e, enfim, todas essas coisas que eu digo, esse assunto é extenso, esse é extenso, muito extenso. Né? Mas Tem, eu acho que tem. e tem até um comentário aqui, eu acho. Morfeu dormir com alma. Aquela história do tudo que eu abri mão por você, mas o filho não pediu nada disso e carrega uma culpa de estimação pela vida não vivida dos pais. Pois é, perfeito, exatamente, eu estava falando, né? Eu vou te dar aquilo que eu quiser, né? Aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero te dar, quero que você tenha. Bom, mas o que eu quero que você tenha não quer dizer isso. Só que essa coisa repetida, né? Repetida sob forma de dívida, você me deve isso que eu te dei, isso é melhor dever dinheiro, né? É melhor dever dinheiro, porque dinheiro você faz as contas e você sabe, bom, agora eu acabei de pagar. Essa culpa você não acaba, essa dívida, né? Você não salva nunca, a não É ser que você vá para interminável, né? uma boa, a menos que você vá para uma boa terapia e resolva, perceba que você não está devendo nada, mas isso custa. Ela é tão interminável que ela vai continuar em outra geração, muitas vezes, né? Ah, sim. Sim, vai fazer parte dessa ideia, né, de você ter, então, filhos melhorados, né? Filhos melhorados que não vão ter essa culpa, e aí você não sabe como você vai se dirigir a esses filhos, que são netos daqueles primeiros cobradores, né? Não sabe como você vai se dirigir a eles nessa tentativa de que eles não sintam a dívida que não carreguem para frente a dívida que você acha que tem, embora não tenha. Essas coisas são complicadas. E eu acho que aí é um ponto, né, professor? Porque acho que você está colocando. Eu tenho muito uma ideia em relação à culpa, puxando nesse sentido, porque eu acho que aí a gente começa a poder trabalhar o seguinte sentido. Eu não sei se você concorda com ele, mas tem uma frase emblemática do James Hillman que ele diz mais ou menos o seguinte, que a culpa é uma grande realizadora, é uma grande mantenedora do ego. Né? Ela trabalha a serviço do ego, no caso, a culpa. Olha, eu não conheço a frase, eu não conheço o contexto, mas eu acho que talvez, não sei, você poderia dizer porque você conhece o contexto. Se é uma culpa no sentido de levar a uma reflexão e, nesse sentido, enriquecer o ego. Eu acho que a culpa, né, no sentido de propor uma reflexão, né, Na verdade, eu acho que é o oposto, viu, professor? É que a culpa não promove uma reflexão. Isso é o que eu falava na minha postagem de hoje, né, que a culpa acaba sendo um sentimento inútil justamente porque ela, a menos que ela provoque uma reflexão. Se ela não provocar uma reflexão para que você futuramente tente, na medida do seu possível, na medida dentro das circunstâncias, né, não repetir aquilo, se não for por isso, a culpa não serve de nada. Não serve para nada. E aí eu acho que é essa culpa, né, aquela culpa do sentimento de culpa, aquela culpa neurótica, né, aquela culpa, vamos dizer, patológica,
né, que as pessoas carregam, por exemplo, né, aparecendo sob forma de dívida e tudo mais, essa culpa que as pessoas, ou outras formas, né, masoquismo moral, bom, enfim, masoquismo moral já vai para o outro lado, mas a gente lidar com essa culpa, quer dizer, nesse sentido neurótico, essa culpa que não produz nada, que apenas mortifica, que apenas impede, né, que aquela pessoa, por vezes, tenha satisfações em outras coisas, essa culpa de uma outra forma, né, distinguindo isso de uma outra forma de culpa que não é tanto a culpa, é uma proposta de reflexão. Né? Uma proposta de reflexão em que você reconhece que aquilo que você fez escapa aos seus ideais, escapa às suas expectativas com relação a si mesmo e se dispõe a fazer diferente, a agir diferente. Né? De uma próxima vez, ou, enfim, daí para frente, sei lá. Né? E aí que eu acho que existe a questão, a gente volta à questão da prepotência, quando tem uma reação, assim, né, que a gente chamaria de uma reação, uma defesa maníaca, né, uma reação de dizer, não, eu não sinto culpa de nada, eu não tenho culpa de nada, não tenho remorso, não tenho nada disso, né, esse sentimento não existe para mim. Realmente é improvável, né, que essa pessoa tenha vivido uma vida ou tido várias experiências e não queira, não gostaria de alterar, pelo menos algumas delas, né, ou de dar um retoque, de mudar, enfim. É muito pouco provável que tenha passado a vida inteira com atitudes, como eu falei, irretocáveis. Né? Aí a gente volta para a questão da prepotência. Acho que esse irretocável que você está tocando, professor, acho que vai muito para o ponto de eu já sei a resposta disso, então eu só estou confirmando a resposta que eu estou dando. E a resposta é, por exemplo, a culpa sendo minha, então eu deveria ter feito assim, assim, assado. Então sempre vai mirando, eu acho que muito em pegando o que você está comentando, em uma ação irreflexiva. Não reflete a ação que está fazendo. Faz uma ação ainda de forma automática que, obviamente, vai parar no mesmo lugar. Acho que todo lugar de uma, digamos assim, de uma ação irreflexiva, está, independente de qual seja a ação, está mudando a ação, mas ela para no mesmo lugar. Ela para, no, digamos assim, no mesmo resultado, entre aspas, né? E aí, né, girando em círculo, também não vai produzir nada, né? Girando em círculo não vai produzir nada. Por isso que eu acho que essas questões elas têm que ser vistas mesmo, de uma forma ou de outra, numa terapia. Uma terapia é justamente o lugar onde você quebra essa reflexão em círculos, né? Essa reflexão que vai sempre parar no mesmo lugar. Ou uma reflexão opaca também, né? Porque eu acho que ela não reflete, né? É uma reflexão falsa, ela não reflete, ela não está trazendo imagem. Ela só está trazendo digamos assim, um espectro da mesma coisa. Ela se forma ali, mas ela não tem uma forma dela, tem a forma que eu dou para ela. Exatamente. Né? E, é claro, nós tendemos a uma certa indulgência, né, quando a gente pensa sozinho. Por isso eu estou falando da terapia. Né? A gente, na terapia, existe alguém ali cujo papel inclui, né, você quebrar esse pensamento em círculo, acrescentando alguma coisa, propondo uma nova linha, né, a partir daquilo que é dito, uma nova linha de reflexão. Então, eu acho que, para essas questões, a terapia está aí, né, sendo uma possível, trazendo um acréscimo, né, com certeza. E tem uma pergunta da Valéria que chegou agora, professor. Ela está colocando aqui, talvez a culpa não reflexiva permite que o sujeito fique na posição de vítima, de coitado, seria isso? Isso também, né, porque, sim, aí é um uso da culpa,
né? Porque essa é a culpa, assim, com a proposta de gerar culpa, né? Porque então o indivíduo, a vítima, quando ela se expõe como vítima, quando ela denuncia o que está sendo feito para que ela se sinta vítima, ela está levando essa culpa para o outro, né? Então, na verdade, é uma culpa com a intenção de gerar culpa, né? Mais que uma culpa, é uma arma, né? A culpa, matéria-prima de si mesma. É isso mesmo. Carimbos de culpa, sequências de culpa. Tem um negócio, acho que chama retroalimentação, é quase isso. Maria, dentro de relacionamentos, né, muitas vezes relacionamentos eles se constroem ou se mantêm ou passam alguns períodos com essa troca, né, de sentimentos de culpa, né, e isso aí a gente vê. A culpa alimenta muitos relacionamentos de muitas formas diferentes, né, muitas formas diferentes. Eu acho que isso reflete, né, professor? Eu estava lembrando, você citou o nosso livro, né, sobre relacionamentos. Isso eu acho que reflete muito dessa posição fixa, né? Dessa culpa de dizer o que cada um é dentro da relação, sem possibilidade de flexibilizar as posições dentro do relacionamento. É verdade. Nessa situação é isso mesmo, né? Então vamos nos repetir aqui sempre nos mesmos papéis. Eu me lembro que lá, acho que a certa altura, ou foi numa outra live, não me lembro bem, tendo isso, né? Que a manutenção, a cristalização de papéis, né, faz com que grupos sejam patológicos, né? E grupos são patológicos quando esses papéis são cristalizados, mesmo que esse grupo seja um casal, né? Mesmo que esse grupo seja tal, sejam dois, né? Que sejam uma família, um pouco mais que isso. Mas a cristalização de papéis, ela leva mesmo ao funcionamento patológico daquele grupo, né? Aquele grupo vai produzir pouco em favor das pessoas, né? Vai ser pouco satisfatório, né, para as pessoas e trazer um sentimento de frustração, de exigência que tende a se repetir. E tem alguém aqui elogiando você, professor. Um abraço para o doutor Éder, excelente profissional. Aqui, ó. É o Luiz Henrique. Luiz Henrique aqui. Luiz Henrique te elogiando aqui, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem aqui o Lázaro Rodrigues dando boa noite, que eu não tinha dado boa noite para ele ainda. Boa noite, Lázaro. Os comentários antigos. A Tatiana Morels também, boa noite para ela. Deixa eu ver. Não, já falei boa noite para todo mundo agora. Né, mas professor, e aí é um ponto, né? Eu acho que também para puxar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o que você entende, tanto na questão da própria palavra, mas também na questão de como isso aparece, porque isso não aparece só de uma maneira, eu acho que tem diversas maneiras, mas obviamente isso traz uma diversidade de si mesmo, que é da questão da prepotência. Gostaria de você ver como é que você vê a prepotência, digamos assim, nas suas diversidades acontecendo, tanto em relacionamentos, tanto até nos próprios discursos, como a pessoa que, digamos assim, fala de uma maneira que está, de alguma forma, sendo prepotente, mas inconsciente de estar sendo prepotente. Olha, eu acho que existe uma frase famosíssima e que eu considero absolutamente verdadeira, que diz, eu sou eu e mais a minha circunstância. Né? Então, eu acho que a nossa potência, o quanto nós podemos, o quanto nós somos capazes, do que nós somos capazes, tudo isso aparece a cada circunstância. Nós temos uma sensação de segurança, quando temos uma sensação de segurança, que faz com que a gente avalie cada circunstância em relação às respostas que nós podemos dar àquilo que se apresenta.
Eu acho que o que acontece, e isso faz com que em alguns momentos nós sejamos bastante ativos, e em outros momentos nós sejamos bastante recolhidos, cautelosos, até mesmo passivos. Eu acho que quando você tem o que a gente chama de prepotência, é um sentimento de prévio a qualquer circunstância. É um sentimento de que você tem condição de responder da melhor forma possível e de uma forma plena e suficiente, ou mais do que suficiente, antes mesmo de você estar na situação, antes mesmo de que aquela situação se desenvolva o suficiente para que você possa se avaliar nela, né? Então, quer dizer, tem isso, as situações vão acontecendo e você vai se avaliando ali o que você pode, o que você não pode, o quanto você pode agir ali, o quanto você tem que ser cauteloso, que tipo de ação você vai ter. Tudo isso como decisões circunstanciais. Tudo isso em relação àquilo que está acontecendo, que vai se desenvolvendo e tudo mais. Eu acho que quando você, previamente, antes que as situações aconteçam, você já afirma, faz valer e quer que aceitem a sua possibilidade de intervir sobre elas, situações que ainda não aconteceram, ou que ainda não se desenvolveram o suficiente, eu acho, então, que isso é a prepotência. Né? Quando você, então, tem a ideia, você quer fazer ver e quer que os outros aceitem que você tem uma condição que ainda não se mostrou naquelas circunstâncias. Né? Então, isso é uma pré-potência, é a forma como eu vejo. Eu entendo, então, professor, não sei se estou entendendo corretamente, ou, digamos assim, mas eu acho que, nesse sentido, a prepotência é uma tentativa de manipular a situação e até mesmo o relacionamento, seja ele qual for, a meu favor. Sim, sim. É uma manipulação aí, no caso, uma tentativa de manipular. Absolutamente, uma tentativa de manipulação. Alguém poderia dizer, até talvez baseado no sentimento de insegurança, né? Mas de qualquer forma, uma tentativa de manipulação, porque você quer que a pessoa acredite em algo que você está dizendo, mas que não está se mostrando ainda, que não está se revelando. Não é uma constatação que alguém vai ter. Não foi criado em conjunto, né? Criado por uma pessoa apenas, no caso. Criado por uma pessoa. Olha, eu sou tudo isso. Desculpa, mas eu não estou vendo ainda. Não importa, eu sou. Você que não viu ainda, o problema é seu. seu. Você que não viu ainda, porque não quis, porque não pode, nunca vai ver, porque você, sei lá, isso ou aquilo. Mas, então, acho que é você querer previamente que acreditem e que se submetam a uma potência que você afirma ter. E eu acho que também isso se vincula e conversa com a culpa, no sentido de, poxa, as coisas não deram certo, ou porque a pessoa não entendeu, ou porque eu fiz errado alguma coisa que eu deveria estar fazendo, e às vezes a pessoa vai até para a própria análise, buscando saber o que fazer para que as coisas deem certo de novo, que elas voltem a ser como eram, e não para que elas se transformem. Então, até mesmo eu vejo um discurso de mudança, mas é para mudar para ser como era antes, e não para ser como é hoje. É uma evitação até do próprio momento de crise, como sendo a criação de uma nova consciência, ou seja, essa nova consciência sobre que existe um terceiro, existe uma outra pessoa, e que ele tem vontades diferentes da minha, ele tem desejos e sonhos diferentes dos meus, ele não atinge. O problema foi que eu não sei, não fui convincente o suficiente, ou ele não foi receptivo o suficiente para o que eu estava dando, e por aí vai. Ou ele não foi receptivo o suficiente, né? Porque não é possível que eu não veja tudo que eu sou, tudo que eu posso, tudo que eu fiz, que alguém não concorde com as minhas maravilhas, né?
Então, essa é uma incapacidade do outro. Nessas circunstâncias, é sempre uma incapacidade do outro, né? Nunca é uma prepotência de quem afirma. Mas é interessante que citou isso, né? As pessoas que vão à terapia para que as coisas voltem a ser como antes e não para viverem alguma coisa nova que se apresenta, entender até por que aquilo se apresentou de uma forma nova, entender até por que as coisas mudaram, mas se posicionar perante uma mudança, né? Por isso que eu falo, quer dizer, uma das nossas funções como terapeutas é justamente a de quebrar essa expectativa do círculo, né? Que as coisas fiquem em círculos. A gente circula onde está o negócio para sair do ciclo, é interessante. Sair do ciclo, exatamente. Exatamente. Até porque para a gente saber que está andando em ciclos, primeiro tem que andar em ciclos, né? Ó, tá vendo? A gente está voltando aqui no mesmo ponto. Pois é. Então a gente mostra esse círculo e depois tenta transformar esse círculo numa linha ou linhas, né? Ou até mesmo construir outras formas de circular, né? Não só um círculo, mas tem aqueles desenhos assim mandálicos, né? Tem vários círculos se interagindo, né? Se interpenetrando, formando um outro desenho. Acho que é interessante pensar de que um círculo só não faz o universo. Sim. Eu acho que, né, no sentido neurótico, até essa ideia, né, de que o universo daquela pessoa vai ser construído sobre algo que roda, que se repete estereotipadamente, eu acho que isso está bem na essência da neurose, né? Sim, é como se, digamos, a neurose ela busca, né, sempre a satisfação pelo mesmo que esse mesmo já não dê satisfação nenhuma, né, muitas vezes. A ideia do nunca e sempre. Exatamente. Eu lembro do seu texto, o nunca e o sempre é o que nos mantém na neurose. Mas, professor, estamos terminando hoje e, né, já estamos no nosso horário acabando. Mas, muitíssimo obrigado aqui pelo seu compartilhar, por esse conhecimento. Sempre que a gente tem esses encontros aqui, essas lives, acaba acontecendo muitas trocas valiosas para mim. Também vejo aí o quanto as pessoas valorizam o seu trabalho, né? O pessoal aqui falando excelente profissional mesmo, acho que é o Lázaro, né? Ele mesmo dizendo aqui. Eu só tenho a agradecer, professor. E a gente vamos tentar fazer um pouco mais de live, né? Pelo menos uma vez a cada mês, a gente acaba deixando um espaço muito grande entre uma e outra, né? Vamos tentar encurtar um pouquinho esse espaço aqui, vamos tentar fazer mais vezes aqui, porque é sempre muito rico. Acho que as nossas conversas surgem coisas... Por isso que eu gosto muito aqui do Devaneios, porque ele não é um programa pré-estruturado. A gente tem um objetivo, a gente tem aqui uma temática que nós trazemos, mas onde ela vai parar depende muito da conversa, depende muito do tecer junto. A gente vai tecendo junto, a gente tece junto já há muito tempo, né? A gente desde a época da pandemia, e a gente já vem criando aí um tapete de ideias ali, né? Que a gente vai caminhando por ele. É um programa sem prepotências, né? A gente vai se revelando à medida que as coisas vão aparecendo. Exatamente, eu acho que esse é o ponto. A gente vai tecendo junto. A gente não vai tentando afirmar uma ideia sua ou a minha, mas a gente vai se interagindo, a gente vai fazendo essa troca, essa transmissão de ideias ali que vão acontecendo agora, né? A gente não programou como a gente vai conversar, a gente simplesmente aparece aqui e vai deixando com que as nossas ideias sejam infestadas. O que surge do seu trabalho aqui é só uma apresentação, inclusive muito bela apresentação, para a gente aí ir buscando, inclusive, nosso melhor um do outro aqui, né? Inclusive aqui o Morfeu Dormir com a Alma dizendo: essas lives collab estão cada vez melhores. Que papo mais interessante, cabeça explodindo aqui com vocês. Valeu. A gente que agradece aqui, Morfeu Dormir com a Alma. Eu que agradeço. Que as nossas conversas sejam com alma frutíferas.
Vamos dormir com alma depois dela. Vamos dormir com alma, exatamente, professor. Muito obrigado, viu, professor? Bem, e vamos tentar ver uma outra para dezembro também, viu? Vamos sim. Vamos ver um Vamos outro pensar um tema tema aí. aí. E a gente Esperar conversa assim. aparecer no seu consultório, no meu consultório, aparecer uma ideia, falar essa aqui vale a pena. Já está tendo várias, né? Daqui a pouco eu te comento quais. Legal, vamos sim. Vamos sim. Olha, eu agradeço o convite, mais uma vez, muito obrigado. Como você falou, eu repito, é sempre uma troca muito rica. Agradeço às pessoas que nos assistiram, né, que nos fizeram comentários. Os comentários sempre nos dirigem, né? É sempre muito bom você responder, porque o comentário abre, muitas vezes, para questões que a gente não estava pensando e passa a pensar a partir dali. E muito como obrigado. está sendo recebido também do outro lado, né? Porque sem os comentários a gente não sabe o que está sendo escutado muitas vezes. Também isso. Muito obrigado. A Valéria falando, sempre muitas boas lives, obrigada. A gente que agradece, viu, Valéria? Obrigado pela sua participação aqui das lives. Obrigado. Boa noite. Professor, então até um próximo aí, já está convidado para dezembro, para a gente fazer uma, já tem até um tema pensando, depois a gente conversa sobre ele. Mas, pessoal, muitíssimo obrigado aí pela participação de todo mundo. Nos vemos semana que vem no próximo Devaneios. E também um outro recado, dia 3 teremos a nossa quarta ou quinta live já com os autores do livro Os Livros Negros de C.G. Jung, A Descoberta da Alma. Será uma live tripla, aí, com 13 autores. E aí, então, a gente se vê em 13 de dezembro também com essa outra live, né, com participações especiais. E em dezembro está convidado também a uma outra que eu também já tenho um tema, tá, professor? Depois a gente conversa sobre ele. Vamos conversar. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tudo bom. Até.